Boa noite, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria apenas de justificar o início às 20 horas em ponto, muito embora o convite da Câmara tenha saído às 19h30, foi em virtude de que em algumas das nossas paróquias, foram remetidos convite para as 20 horas, então, em decisão conjunta com o nosso bispo, nós resolvemos aguardar às 20 horas em ponto para iniciar. A Casa de Leis, Dr. Ulisses Guimarães, tem a honra de realizar esta sessão solene sobre a campanha da Fraternidade de 2019, cujo tema é Fraternidade e Políticas Públicas, com o lema Serás libertado pela Justiça. Convido para auxiliar esta presidência, na sessão desta noite, a nobre vereadora Chiara Ranieri, a quem já solicitamos que proceda a chamada dos vereadores que se encontram para adentrarem ao plenário. Essa vereadora, Chiara Ranieri Passetto, vereador Manuel Afonso Lozila, que preside a sessão, ex-vereadora Maria Helena Catini, representando também a Legião de Maria, ex-vereador Fabiano André Lucas Mariano, ex-vereador Edmundo Albuquerque, solicitamos à senhora secretária que proceda a chamada das autoridades presentes para comporem a mesa. Dom Rubens Sevilha, bispo da Diocese de Bauru. José Carlos Augusto Fernandes, secretário municipal do Bem-Estar Social, representando o senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta. Major Hudson Covolan, representando o coronel Robson Douglas de Souza, comandante do CPI 4. Subtenente Donizete Gonçalves Faria, chefe do Tiro de Guerra de Bauru. Padre Marcos Pavan, pároco da Catedral do Divino Espírito Santo. Padre Gustavo Natividade, pároco da Paróquia Santa Terezinha. Padre Gustavo Henrique Crepaldi, pároco da Igreja São Benedito e coordenador diocesano de pastoral. Irmã Márcia Lopes Assis, representando a professora doutora, irmã Suzana de Jesus Fadel, reitora da Universidade do Sagrado Coração. Wilson Batista Ferreira, Conselho de Leigos da Diocese de Bauru. Gerson Pinheiro, coordenador da campanha da Fraternidade na Diocese. Luiz Fernando Silva e o Wilzemari Lozila, presidentes da Caritas. Lido, senhor presidente. Gostaríamos de convidar as demais pessoas que se encontram na galeria para que se adentrem aqui ao plenário
e ocupem aqui os assentos das nossas mesas aqui, cadeiras. Então, fiquem à vontade para que adentrem aqui, sentem aqui e se integrem aqui conosco. O motivo da realização desta sessão solene, ela é para dar cumprimento à Lei 4.746, que incluiu no calendário oficial do município de Bauru o lançamento da campanha da fraternidade. Então, nós convidamos todos a ficarem em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Já aproveitamos e convidamos a todos para ouvirmos juntos e cantarmos o hino nacional. Solicito à senhora secretária
que nomine as autoridades que enviaram correspondência justificando a ausência. Eric Edir Fabres, presidente do DAI. Vereador Sérgio Brum, ex-deputado e ex-prefeito de Bauru, Alcides Franciscato. E o vereador Marcos Antônio de Souza. Professora Isabel Cristina Miziara, secretária municipal da Educação. E o vereador José Roberto Martins Segala, presidente da Câmara Municipal de Bauru. Neste momento, eu peço à vereadora Chiara Ranieri que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra representando o Legislativo. Senhora presidente dessa Casa de Leis, vereadora Chiara Ranieri, nosso querido bispo, nossa autoridade da igreja, nossa autoridade espiritual, em nome de quem cumprimento todos os religiosos, padres, religiosas, os leigos aqui presentes. Também cumprimento todas as autoridades, secretário do Bem-Estar representando o prefeito. Também gostaria de cumprimentar todas as mulheres, em nome da minha mãe, que aqui se faz presente, a dona Fátima, e da minha esposa, a Gláucia, que também está aqui, e desejar a vocês todos uma boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis, que hoje cumpre o papel fundamental, um papel essencial, que é o lançamento da campanha da fraternidade. Essa campanha da fraternidade que trouxe um tema muito atual, um tema que vem a calhar com tudo que a gente vivencia no dia a dia da sociedade, principalmente da vida política do nosso Brasil, que é a fraternidade e políticas públicas. Eu recebi talvez uns 5 WhatsApp, entre o WhatsApp e telefonema, de leigos, de cristãos, falando até do seu descontentamento em relação à campanha da fraternidade desse ano, por mencionar a palavra política. No entanto, existe talvez esse pré-conceito em virtude do desconhecimento, da ignorância daquilo que se tem como políticas públicas. Na verdade, aqui nós não estamos falando de políticas, literalmente, quando se trata, obviamente, do poder lá executivo, legislativo, mas sim daquilo que nós podemos trazer de novo e consertar no que a legislação traz obscuro ou de errado. O entendimento simples de políticas públicas é que a gente precisa implantar ações para efetivar e concretizar aquilo que o legislador trouxe em cima de uma lei, em cima de um decreto, em cima de alguma ação, ou até para atender a necessidade de uma população. Isso é política pública. Esse é o dever de todos os políticos, e não só dos políticos, mas também dos cidadãos. Implantar políticas públicas para que a nossa sociedade possa andar de maneira sincronizada, de uma maneira mais justa, de uma maneira mais honesta e de uma maneira mais fraterna, que é também uma das palavras que nós temos nessa campanha da fraternidade. A igreja destaca muito 3 palavras, que nessa campanha da fraternidade, que é o bem comum, é aquilo que a gente tem que cuidar em conjunto,
e as políticas públicas, elas servem para que a gente possa, de fato, cuidar daquilo que é nosso, cuidar daquilo que é do nosso irmão, que é do nosso próximo. Ela traz também a palavra cidadania, no sentido de que todos nós devemos exercer a nossa cidadania, e não só aqueles que estão investidos nos cargos públicos como políticos. Então, isso é muito importante, e é para isso que a igreja convoca toda a sociedade que participa da igreja, todos os leigos, enfim, é nesse sentido. E a fraternidade, talvez a principal delas, justamente de fazer aquilo que nós desejamos para nós, para o nosso próximo, implantar políticas públicas para atender ao nosso próximo. Então, eu gostaria de dizer que fico muito feliz com esse despertar da igreja, fico muito feliz do envolvimento dos padres, dos bispos, de todos os movimentos, dos leigos da igreja, no sentido de trazer para a participação política, através de implantação de políticas públicas da igreja. Nós temos muitas formas de participar e implantar políticas públicas. Muitas pastorais da nossa igreja, elas fazem o papel e trabalham políticas públicas, como a pastoral da sobriedade, como várias outras pastorais, exercem um papel fundamental. E nós podemos construir juntos muito mais políticas públicas para que a nossa sociedade se torne justa, se torne mais fraterna e anseie a objetividade do bem comum. É isso que nós esperamos. Então, está de parabéns a igreja. Eu acho que a Diocese de Bauru tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, e a tendência é que isso possa evoluir. É isso que nós esperamos. Então, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Fico contente de ver que todos estão engajados nisso, e desejo uma boa noite, porque muitas coisas virão no sentido de trazer um aprendizado muito grande para nós nessa noite. É só. Chamamos agora, para que faça uso da palavra, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Rubens Sevilha, bispo da nossa Diocese de Bauru. Quero saudar o presidente desta casa, Sr. Manuel Lozila, e saudando também todas as outras autoridades, o executivo, Carlos, representando o senhor prefeito, também os militares, os nossos religiosos, padres, e também nossos queridos leigos, irmãos e irmãs que estão aqui nesse momento especial. É uma honra e uma grande responsabilidade estar aqui nesse lugar tão importante para a vida da população de Bauru, essa Casa de Leis, a Câmara Municipal. E aproveito para agradecer essa bonita iniciativa da Câmara Municipal de Bauru ao acolher esse momento de reflexão sobre a campanha da fraternidade da Igreja Católica. A fraternidade não nasceu com a Revolução Francesa. Ela nasceu no mesmo instante em que a humanidade foi criada por Deus. Infelizmente, após milênios, e após 2000 anos de cristianismo, ainda estamos muito aquém do espírito de fraternidade. Ainda há muitas guerras e divisões entre nós, inclusive religiosas, não só políticas, ideológicas. A campanha da fraternidade quer ser um passo a mais rumo à fraternidade universal.
O tema deste ano, Fraternidade e Políticas Públicas, quer propor não uma fraternidade abstrata, mas estimular a participação, sobretudo dos católicos, nas políticas públicas à luz da Palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Políticas públicas são ações discutidas, aprovadas e programadas para que todos os cidadãos possam ter vida digna. São soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade. É a ação do Estado que busca garantir a segurança, a ordem, o bem-estar, a dignidade, por meio de ações baseadas no direito e na justiça. Política pública não é somente a ação do governo, mas também a relação entre as instituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, e aí entra a Igreja Católica, envolvidos na solução de determinados problemas. Os últimos papas têm repetido que a política é a mais alta forma de caridade. Temos que agir com caridade no dia a dia, ou seja, fazendo o bem possível, sempre e a todos. Isto é a caridade no varejo. A caridade no atacado é a política, pois ela, a verdadeira política, deseja o bem comum, o bem a todos e a cada um. As duas formas de caridade não se excluem, pelo contrário, elas se buscam e se completam. Caros senhores, senhoras, que Deus nos ilumine e nos fortaleça na luta para o bem. Os jornais nos mostram que o crime organizado consegue fazer muito estrago. Mas nós que temos fé, sabemos que o bem organizado é infinitamente maior e capaz de profundas, boas transformações, pois o bem sempre vence porque contém a força de Deus. Que todos nós, crentes ou homens de boa vontade, possamos continuar a nossa luta e no final da nossa existência podermos repetir uma das últimas palavras do apóstolo São Paulo: o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Muito obrigado. Chamamos agora para fazer uso da palavra, representando o prefeito municipal, o nosso secretário do Bem-Estar Social. Dá o máximo possível aqui, porque eu sou muito baixo. Mas estou quebrando um pouquinho a perna. Tá? Bem, cumprimentar a todos, uma boa noite. Cumprimentar as autoridades presentes, né? O bispo, nosso bispo, as autoridades militares e todos os presentes. E o coordenador aí da fraternidade, nosso amigo. Bem, na verdade, assim, políticas públicas, e eu acho que o Lozila falou com muita propriedade, existem pessoas que confundem um pouco essa questão quando fala de política, acha que é outro tipo de política, e na verdade a política pública, ela é, e o bispo descreveu muito bem, é a outra fase que entra a administração pública e os outros segmentos da sociedade para essa convivência salutar e essa convivência de todos nós. Abrigando aí todas as tendências, na verdade, nós temos que trabalhar a comunidade mesmo, porque só a união nós conseguimos resolver as coisas, inclusive com o poder público.
A minha secretaria, a SEBS, ela está muito ligada a essa questão do humano, né? Das pessoas, das famílias, também as carentes, mas também hoje na política pública da assistência social entram todos, inclusive aqueles que têm problema de conflitos, né? Então, tudo isso passa pela Secretaria do Bem-Estar Social. E abrigamos também, praticamente, quase todos os conselhos municipais que participam e compartilham, junto com a sociedade, para melhorar, né, cada segmento e tal. E cada um tem o seu pleito diferente também. Bem, o tema da maior importância, porque traz um fato que eu acho que desperta o interesse da sociedade de cada vez participar mais. Ainda, com todos esses conselhos hoje existentes, a própria Câmara Municipal, que faz um papel da maior relevância, ainda nós não chegamos lá, nós não conseguimos ainda abarcar ou abraçar todos esses segmentos para a gente ir criando as estruturas melhores. Nós, enquanto política pública, nós atendemos aquilo que preconiza a legislação e algumas coisas que não é exigível, mas a gente vai palmilhando e detectando daquilo que a gente tem que fazer para melhoria da qualidade do serviço prestado. Então, eu só tenho que agradecer não só o convite, viu, Luzila? Cumprimentar você, a Chiara, os representantes da Câmara, também os vereadores, ex-vereadores aqui presentes, de abraçar essa causa e a gente poder, conjuntamente, o que necessitar de nós, estamos sempre presentes para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que o tema, ele traduz tudo isso. Muito obrigado e falo também em nome do prefeito Gazeta. Convidamos agora para fazer uso da palavra o padre Gustavo Crepaldi, coordenador diocesano de pastoral. Estou aqui na mesma situação do senhor aqui no microfone, mas vamos lá. Vai, capitão. Excelência Reverendíssima, Dom Rubens Sevilha, Vossa Senhoria, vereador Manuel Afonso Lozila, demais membros desta Casa de Leis, demais autoridades religiosas, civis, militares, presentes nessa solenidade, representante do Executivo, caríssimos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma que nós vamos iniciar após a quarta-feira de cinzas é para todo cristão católico um fecundo itinerário que nos une a nosso Senhor, que onde passa faz o bem, passa curando, passa libertando e salvando. A Igreja Católica, claramente, não é um ente à parte da sociedade. Os católicos inseridos na Igreja, em suas pastorais, movimentos e serviços, são os mesmos que estão inseridos na sociedade. Por isso, desde o início do cristianismo, existe a preocupação pelo bem-estar de cada pessoa e pelo bem comum. Nossas comunidades se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia, para cuidar dos irmãos mais pobres e se organiza para atender os mais necessitados. Portanto, a igreja é o lugar onde se vai tornando visível o rosto de Cristo. Tudo isto ela faz sem olhar a religião, a raça, a cor ou determinadas opções. A igreja, como Cristo, olha para o necessitado. Nesse sentido, a campanha da fraternidade é um instrumento valioso
que serve a toda a comunidade como apoio e motivação para a conversão social. Sim, dentro da realidade ou processo de conversão de qualquer batizado, é preciso buscarmos também a conversão social, ou seja, pensar e agir como o próprio Cristo, que, com inúmeras parábolas em seus evangelhos, nos ensina a viver nesta vida fazendo a diferença, sendo sal da terra e luz do mundo. Por isso, a cada ano aprofundamos uma temática, onde são apresentadas situações que ferem a dignidade humana. E assim, a Igreja faz um apelo para que, enquanto sociedade, nos convertamos, buscando um agir mais pautado pelo Evangelho. A isto dá-se o nome de conversão. Que este tempo, então, de reflexão e recolhimento nos ajude a não termos medo, primeiramente, de nos convertermos e depois não tenhamos medo de, convertidos, assumir cada um o seu lugar na sociedade, de modo que possamos colaborar para que exista cada vez mais políticas públicas que promova a liberdade e a justiça. Desejo a todos, então, representantes aqui das pastorais, movimentos e serviços da Igreja, um bom retiro quaresmal e uma boa ação. Obrigado. Convidamos ainda o Wilson Ferreira, o famoso Twin, presidente do Conselho Laicato do Brasil, para fazer uso da palavra. Enquanto vocês precisarem esticar o microfone, eu vou ter que colocar ele mais ao chão. Excelentíssimo senhor vereador Manuel Luzila, que preside essa sessão solene, reverendíssimo senhor bispo diocesano, Dom Frei Rubens Sevilha, demais, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades, aos clérigos aqui presentes e, claro, ao laicato, que também faz presente nesse recinto e que tem aí o seu trabalho, o árduo trabalho em cada uma das suas pastorais dentro das respectivas paróquias. Bem, o Luzila, quando ele fez o uso da palavra, ele disse bem com relação ao preconceito existente ainda em relação à questão da política, do cristão engajado no trabalho missionário, discutir política e discutir as questões da política. Eu, particularmente, não vejo dificuldade em discutir essas coisas, porque Jesus, ele se manifestou na história do povo, ele caminhou com o povo. Nisso, a gente pode recordar a passagem da conversa dele com os discípulos de Emaús, por exemplo, onde ele caminhava com os discípulos de Emaús e perguntou aos discípulos o que é que eles conversavam. No que os discípulos responderam: você é o único aqui que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Da forma brutal como ele foi assassinado? Ou seja, os discípulos, eles estavam discutindo as coisas do cotidiano. Era o que estava acontecendo na sociedade naquele momento. E Jesus caminhava com o povo fazendo essa discussão. E quando foi que aqueles discípulos perceberam que aquela pessoa com quem eles estavam falando era Jesus ressuscitado? Na partilha do pão. Então, quando Jesus, junto com eles, fez a partilha do alimento, aí eles perceberam que era Jesus. Então, Jesus, ele se manifesta na caminhada do povo, discutindo as coisas do seu cotidiano e, sobretudo, é reconhecido na partilha.
Isso foi nessa passagem de Emaús, como também na multiplicação dos pães e dos peixes. Ok? Foi na partilha que o alimento serviu a todos, saciou a todos e ainda sobrou alimentos. Então, é pertinente que nós discutamos por que existe tanta fome ainda, não só no Brasil, como no mundo todo, sendo que o alimento não falta. O que falta, isso sim, é a distribuição desses bens que nós temos condições de produzir na sociedade. Então, essa discussão, o que João Paulo II chamava de pecado social, não é? O que Francisco vem o tempo todo falando sobre a questão dessa distribuição dos bens que nós temos à disposição. Então, é papel nosso, enquanto cristãos missionários, fazer essa discussão. É importante que nós sejamos, digamos, perguntemos aos nossos irmãos: você é o único que não ouviu falar da reforma da Previdência? É uma coisa que está acontecendo hoje e que nós temos que fazer essa discussão. Nós temos que levantar esse conteúdo, nós temos que nos aprofundar do que é que está sendo proposto, qual vai ser o reflexo dessas alterações na vida, no cotidiano das pessoas. Será que que vai realmente atender aos anseios da maioria da população? Esse que é o objetivo da política pública, atender o bem comum? E a previdência, assistência e seguridade social são instrumentos também de justiça social. Então, nós, enquanto cristãos, temos que nos importar com o que acontece na sociedade, discutir o que acontece na sociedade, como Jesus ia conversando com os discípulos de Emaús, e procurar dar soluções, procurar apontar caminhos, apontar soluções dentro do conceito de justiça, iluminados na doutrina, nos evangélicos, nos evangelhos, na Bíblia e na doutrina social da Igreja, que o documento deste ano da campanha da fraternidade enfatiza bem a importância de estudarmos e termos conhecimento do conteúdo da doutrina social da Igreja. Então, nesse sentido, nós fazemos a conversa, a discussão propositiva daquilo que acontece na nossa sociedade. Então, isso daí é você, no meu entendimento, viver o Evangelho e viver a missionaridade que Ele nos confiou. Nesse sentido, essa seria a mensagem que eu teria para colocar a todos os senhores, agradecido pela atenção e tenhamos aí uma boa reunião. Agradecido, Luzila. Nós gostaríamos de chamar agora para fazer uso da palavra o senhor Gerson Pinheiro, coordenador da campanha da fraternidade em nossa diocese. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Agradecer, na pessoa do presidente dessa casa, Dr. José Roberto Martins Segala, pelo qual saúdo todos os vereadores dessa casa, que sempre nos atendem com fidalguia, e nesta ocasião, presidida pelo nobre vereador Manuel Afonso Luzila, para nós da igreja Mané Luzila, né? Um rato de igreja. Vossa Excelência me perdoa, mas, né, pela nossa amizade, eu ouso falar dessa forma com o senhor. E é autor da solicitação, né, dessa solenidade especial para a nossa igreja. Também agradecer principalmente aos funcionários dessa casa,
né, que sempre nos recebem com muito carinho, com atenção e com muito esmero. Muito obrigado aos senhores e senhoras que nos recebem. Saudar as autoridades civis e militares aqui presentes e também agradecer a presença do nosso bispo, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Rubens Sevilha, ao Padre Gustavo Crepaldi, coordenador de pastorais da nossa diocese, pelo qual saúdo todos os membros do clero aqui presente, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas. Também aos coordenadores diocesanos de pastorais, coordenadores paroquiais da campanha da fraternidade aqui presentes, movimentos, associações, público em geral, presente nessa casa e que nos assistem pela rádio, TV, internet e os meios de comunicação. Fraternidade e políticas públicas. Serás libertado pela justiça, pelo direito e pela justiça. A Igreja do Brasil, através da CNBB, né, ela todos os anos, ela nos brinda com um tema, depois de bastante debatido, e esse tema, né, como algumas pessoas confundem, ele foi debatido há mais de 2 anos atrás, né? Como os bispos atualmente eles estão debatendo aquilo que vai ser apresentado para a nossa sociedade o ano que vem. Nós já temos um tema específico, né? Então ele não é causuísta, e vir falar sobre políticas públicas não é a política eleitoral que nós vivemos no último ano, né? O objetivo dessa campanha, né, Dom Sevilha já nos falou, né, que é estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Estimular e participar em políticas públicas para fortalecer a cidadania e bem comum, sinais de fraternidade, isso os partidos políticos já fazem, né? As pessoas de bem fazem, mas nós, a Igreja, vem à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja. Nós temos uma base, né? Então nós temos que fazer de forma diferente. Nós temos que ser éticos, né, nas nossas atitudes, aonde nós estivermos. E ela vem chamar essa nossa atenção, conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Exigir ética na formulação e na concretização dessas políticas. Conceitos de políticas públicas são as ações empreendidas ou não pelos governos que deveriam estabelecer condições de igualdade no convívio social, tendo por objetivo dar condições para que todos possam atingir uma melhor qualidade de vida, compatível com a dignidade humana. É bem verdade que hoje as políticas públicas adotadas em nosso país são bem melhores do que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. Mas também é verdade que nós estamos muito aquém das necessidades daqueles que mais precisam, daqueles que são mais fragilizados, né? E nós temos aqui com a gente, né, o secretário do Bem-Estar Social, que vive diuturnamente com essa realidade daqueles mais fragilizados, né? E cabe a nós, através do estímulo da nossa Igreja, ter uma participação mais efetiva para que essas políticas avancem cada vez mais. Portanto, as políticas públicas são resultado da atividade política e requerem ações estratégicas destinadas a implementar os objetivos desejados, e por isso envolvem mais de uma decisão política, mas também interesses, planejamento, escolhas e diferentes meios para chegar a determinada decisão.
Para se tornar concreta, a política pública envolve processo administrativo, orçamentário, legislativo, e o ideal é que siga determinado percurso para que haja uma eficácia no processo de implementação. Toda política pública inicia seu ciclo com a identificação de um problema. Um problema mal identificado pode levar às análises de opções equivocadas, comprometendo dessa forma os resultados possíveis para determinada política pública. Determinada situação é reconhecida pela sociedade e pelo agente político e precisa ser tomada alguma decisão. Na identificação do problema é que será determinado se o mesmo será resolvido pelo Estado, e é preciso buscar soluções para resolvê-la e levantar as diferentes alternativas. E é nesse momento que nós, sociedade, devemos colocar as nossas opiniões e entrarmos nesse debate. É nesse momento do levantamento do problema, antes que o Estado tome a sua decisão, né? É bem verdade que foi colocado aqui pelo Twin, que nós estamos vivendo, a nossa previdência está sendo discutida em nível nacional, e não podemos ser indiferentes, né? Nós somos chamados a essa discussão, a todos nós. Quem afetará as mudanças que estão previstas? Aqueles que menos têm, aqueles mais vulneráveis. E nós não podemos ser insensíveis. E a igreja vem nos cobrar atitudes da nossa participação. Avaliação e monitoramento da política aplicada. De maneira espontânea, os atores sociais e políticos conseguem responder se uma política pública teve êxito ou não. Processo sistêmico de supervisão e avaliação da execução de uma atividade política pública. Um acompanhamento eficaz permite realizar eventuais correções para que o objetivo final seja atendido. A escolha sempre é a política. A necessidade apresentada. Os meios econômicos têm que ser encontrados. As autoridades estão aí, os técnicos estão aí para encontrar a solução adequada. O papel dos atores sociais na política pública, diferentes pessoas, organizações envolvidas no debate e na participação das políticas públicas e da política, são conhecidas como atores sociais. Indivíduos, grupos, movimentos sociais, partidos políticos, instituições religiosas, organizações públicas e privadas. A participação e os valores fundamentais na Constituição de 88 consagrou, ao lado da democracia representativa também, a democracia participativa, que pode ser exercida pelos conselhos de políticas públicas nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. No nosso município, nós possuímos 34 conselhos, que foram criados para chamar a sociedade a integrar-se diretamente na discussão e no processo de decisão sobre temas caros e fundamentais ao Estado Democrático de Direito, fazendo com que passe a compartilhar responsabilidades de formas mais efetivas com o poder público. Na nossa cidade está acontecendo, nesse momento, a Conferência Municipal de Saúde, né? Está sendo discutido e também estão sendo eleitos conselheiros, né, que vão representar a nossa cidade nas discussões a nível de Estado. Nós temos várias coisas aqui dentro do município que precisam ser corrigidas, né? Os anseios da população, e eu vou entregar depois à mão do secretário algumas coisas que chegaram à minha mão, solicitando nesse sentido, né? E a igreja tem incentivado a participação da nossa comunidade nesses conselhos. Em resumo, política é uma atividade orientada ideologicamente para a tomada de decisões de um grupo para alcançar determinados objetivos.
para nós católicos? Fé. É a adesão de forma incondicional de uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Essa é a nossa diferença como cristãos. Temos que olhar com fé que nós podemos transformar. Tem uma música que a Mercedes Sosa e a Beth Mendes cantam, né? São duas ativistas, Mercedes Sosa faleceu, Beth Mendes ainda viva, né? Que ela fala assim: eu só peço a Deus que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Nós não podemos deixar que a morte nos encontre, sendo que nós temos muita obrigação na defesa daqueles mais vulneráveis. E a igreja nos direciona para que nós participemos das decisões de políticas públicas. E, por fim, nosso agir poderá ser verdadeira obra de misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Gerson. Nós, enfim, hoje nós tivemos um aprendizado muito grande em relação àquilo que nós podemos transformar e utilizar para a criação, para a utilização de políticas públicas em favor do próximo. Eu gostaria até de contar aqui, para a gente ir finalizando, um caso que acho que explica muito bem. Poderia contar vários, viu, Bispo? Mas que talvez explique um pouco da importância do conhecimento, né, da participação para conhecer as políticas públicas, que é aquilo que pode beneficiar a população. Um dia, eu e o meu querido amigo Calunga, o Mário, né, nós estávamos vendo um serviço numa praça, na verdade, trocando a iluminação de uma praça, ali na Vila Falcão, colocamos luz de LED, etc., ali na Rua Albuquerque Lins. E de repente, né, político novo, tal, vamos ver uma pessoa em frente à casa, fala, tudo bem, posso ajudar em algo, não sei o quê, tal, né? Pela inexperiência. E aí, a hora que nós chegamos em frente a uma casa, tinha lá uma senhora, uma criança, tal. Ô, tudo bem, como é que tá, tal. Tá tudo bem por aí? E assim, eu quase não conseguia falar com ela, desviando, assim, de umas abelhas, né? Ela falou, tá tudo bem, tal, dura essas abelhas, né? Eu falei, mas abelha? E as criancinhas, assim, todas picadas, sabe? Assim, então, ela falou, as abelhas, nós já convivemos com essas abelhas aqui há quase 4 anos, e não tem como, pica as crianças, etc. Eu falei, cara, abelha, nunca imaginei que, enquanto vereador, tivesse que pensar na abelha. Aí comecei a pensar, o Calunga conversando, que política pública é voltada para a abelha? E como que nós vamos resolver? Mas onde está a abelha? Era uma casa de madeira, né, embora minha avó, né, meus tios sempre viveram em casa de madeira, aquele assoalho de madeira antigo, né, onde se construía as casas de madeira. Falei, cara, mas como é que nós vamos resolver o problema? A abelha está embaixo do assoalho, mas há 4 anos, aproximadamente uns 4 anos. Eu falei, Calunga, nós não vamos conseguir resolver esse problema, não tem política pública para acabar com a abelha, cara. Aí, saímos de lá, não, nós vamos ver e depois a gente retorna aí, tal, e saímos. Falei, Calunga, como é que nós vamos resolver o problema da abelha?
Aí eu falei, ele falou, não sei, também não sei, vamos procurar o bombeiro? Vamos procurar quem? Aí ligamos para o secretário do Meio Ambiente. Isso fazia uns 3 meses de mandato, acho, talvez 4. Aí ligamos para o secretário do Meio Ambiente. Secretário do Meio Ambiente, o que nós temos de solução para abelha dentro de casa? Ele falou, mas dentro de casa? Dentro e embaixo de casa. É uma casa de madeira e está cheia, um assoalho. Faz 4 anos, as crianças todas picadas, vivem mais de 8 pessoas dentro da casa. Nós temos que fazer. Aliás, ligamos para o coordenador de Defesa Civil. Hoje ele é secretário do Meio Ambiente, ele era coordenador. Vamos ligar para a Defesa Civil, tem que defender essa família. E ligamos, ele falou, isso é tranquilo, nós temos lá na Secretaria do Meio Ambiente uma pessoa que é especialista em abelha. Aonde que é? Vamos lá. Aí fomos lá, né, com esse especialista, ele falou, não, isso aqui é tranquilo, resolve rapidinho. Vamos tirar as pessoas de casa, retiraram o tablado, mas saiu aquele cacho de abelha, assim, tinha mais de 1 metro de cacho de abelha embaixo do assoalho, e ele foi lá, puxou aquele cacho de abelha, né, pegou, levou com ele, tal, tudo certinho, e acabou o problema da família. Hoje a gente passa lá, né, a senhora não sabe como agradecer, porque há 4 anos eles conviviam com picadas de abelhas e não sabiam simplesmente onde procurar, onde recorrer, a quem recorrer para retirar um simples cacho de abelha para os biólogos, né? E para nós não sabemos. Então, existe uma política pública também para resolver os problemas de abelhas, e muita gente não sabe, como eu não sabia porque não participava, né? Então, a importância da igreja é relevante neste ano, porque incentiva que as pessoas realmente tomem conhecimento dos conselhos, das audiências, das comissões, etc., para que efetivamente possam tratar do bem comum e defender as pessoas, a cidadania e poder viver em harmonia. Então, é só um exemplo para dizer que, de fato, né, nós não conhecemos, como leigos, muitas políticas públicas que podem ajudar e beneficiar outras pessoas. Eu queria agradecer aqui mais uma vez, e me sinto muito feliz de ver os colegas vereadores aqui, Chiara, Catine, Edmundo, também de ver, né, todas as autoridades. Eu fico feliz de ver a igreja, né, representada por todas as classes, em especial pelos jovens, telicistas, que têm uma força muito grande. Minha filha, Emanuele, está ali, telicista. Vocês têm a maior capacidade de mudar o mundo e o cenário com a força e a vontade que vocês têm. Nós tivemos lá em Marília, eu e o padre Gustavo, o bispo, minha mãe, a Fátima, falando com os jovens de toda a arquidiocese, e a nossa esperança está aí, né, padre, né, bispo? Então, vocês têm uma força muito grande. E também gostaria de agradecer a presença do nosso bispo, né, do padre Gustavo, de todos os padres aqui, agradecer os funcionários da Câmara Municipal, que estão aqui até essa hora aqui empenhados em conceder toda a estrutura para nós, agradecer a presença de todos os presentes que vieram aqui prestigiar essa noite, e a gente aproveita e dá por encerrada a sessão dessa noite. Muito obrigado a todos e uma boa noite.